Olá, queridos, queridas, tudo bem? Queria falar hoje a respeito da visualização no processo da oração. Eu já disse que a oração, ela tem o aspecto relacional, que é quando você está falando sobre coisas da vida com Deus, falando do seu amor por Deus, agradecendo pelo amor dele, pela sua vida, por você. A oração também, ela tem um lado que é funcional. É quando nós estamos desejando transformar uma realidade. É quando nós olhamos para uma situação que não está refletindo o reino de Deus, que não tem manifesta a luz de Jesus. Por exemplo, uma situação em que falta o amor, uma situação de escassez, de miséria, falta a abundância, falta a prosperidade. E então nós, através da oração, vamos trabalhar para alterar esse quadro, alterar esse arremedo de realidade. Como nós fazemos a visualização? Ou seja, como é que nós oramos, não apenas dizendo coisas da boca para fora, mas enxergando na nossa mente aquela realidade como de modo proveitoso, de modo que a oração funcione. Você pode falar, nossa, funcionar? Sim, Jesus disse que se você orar crendo que recebeu, você o terá. Você pode dizer essa mesma verdade de outra maneira. Se você orar crendo que não recebeu, você não o terá. Tudo bem? Então nós devemos orar crendo que recebemos e crer que recebeu. Passa por imaginar-se recebendo, imaginar-se como tendo recebido. Então, vai aqui um pequeno passo a passo para você exercitar essa oração com visualização. Na primeira parte, você deve procurar um lugar calmo. Como você deve procurar para orar, né? Um lugar calmo. Você pode orar quando está andando, pode orar numa estação de metrô movimentada, mas você deve também ter momentos em que você se recolhe, se separa, se isola com a finalidade da oração. Jesus fazia muito isso. Bom, quando você faz isso, você está ali falando com Deus, pode ser mentalmente, pode ser aliás da boca para fora, falando, né, verbalmente. Mas você vai, durante aquele tempo, já que você está focalizando um assunto, defina bem ele. Sobre o que você quer falar. O que você deseja ver transformado. E aí você começa a reunir, pense bem nisso aqui. Existe o estado atual. No estado atual há dois elementos. Como as coisas estão se manifestando, a enfermidade, a miséria, a ira, a discussão, a desavença. É isso que você quer transformar. Mas no estado atual também existe o reino de Deus. Deus está aqui. Deus é plenamente abundante, ele não é escravo dessa situação, ele não é limitado por ela. Deus é pleno. Então, enxergue o estado atual, veja as coisas como elas estão. Lembre-se do reino de Deus, pense em como Deus é, todo-poderoso, todo-amoroso, capaz. E existe o estado desejado, existe o estado atual, em que Deus está aí, mas nós não estamos vendo isso na forma da manifestação. E há a coisa como ela está e que precisa ser transformada. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pedir que o reino de Deus se manifeste ali. Então, pense no estado atual. Existe o estado desejado. Como você, na sua melhor intenção, e submetendo-se a Deus, tendo uma mente dirigida pela palavra de Deus, deseja que as coisas fiquem. Estado atual, estado desejado. O que você vai fazer aqui? Você não vai comandar Deus, você vai se posicionar em oração. E você vai então começar a reunir os elementos de uma cena final desejada. Se a cena atual é horrorosa, miserável, feia, você vai agora esquecê-la e vai imaginar as mesmas pessoas felizes, em paz.
Você vai imaginá-las num ambiente de concórdia, Deus no meio delas, onde agora você não vai nem pensar na escassez, você vai enxergar a abundância. Você não vai pensar na doença, você vai enxergar a saúde. Apenas faça isso como uma coisa imaginativa, mas você pode perguntar, e se eu não conseguir visualizar? Feche os olhos e continue falando. Eu imagino, ó Senhor, essas pessoas sadias. Eu imagino fulano de tal sorrindo, abraçando o ciclano, entendeu? Eu imagino essas pessoas todas empregadas, algumas delas gerindo um negócio de sucesso. Eu imagino ajudas financeiras vindo para socorrer essa família. Comece a imaginar como que as pessoas ficam quando elas recebem ajuda. Imagino elas agradecendo, felizes, erguendo as mãos para os céus e dizendo que o Senhor merece honra e glória pelo socorro que o Senhor manifestou. Você está entendendo? Você vai apenas reunir os elementos. Esse é o primeiro passo. Eu vou parar por aqui. Vou deixar os outros passos para outros vídeos, porque a primeira parte ela é a mais delicada. Você precisa gastar algum tempo. Talvez você precise fazer isso mais que uma vez. Apenas reúna os elementos de como você imagina que, de acordo com Deus, de acordo com a bondade de Deus, de acordo com o poder de Deus, as coisas podem vir a ficar. Tá bom? Eu vou gravar 2 outros vídeos, provavelmente, falando sobre as 2 outras etapas desse processo para você chegar ao ponto em que você crê que já recebeu, crê que já aconteceu e depois espera a manifestação. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.